satisfação mais uma vez podermos juntos partilharmos, a palavra de Deus. E hoje, como vocês bem sabem, nós começamos a semana passada a falarmos sobre um assunto que é de grande importância para as nossas vidas pessoal e para a vida coletiva da igreja. Porque a igreja, ela é constituída de famílias. Uma igreja saudável, ela é construída por famílias saudáveis. E famílias saudáveis, elas são estabelecidas quando pessoas saudáveis, não só no aspecto físico, mas no aspecto emocional, se unem para construir uma família. Porque família, você não vai lá no supermercado e compra, não é? Família é a primeira instituição divina e ela se constrói com o alicerce, com a base da palavra de Deus. Se a base não for a palavra de Deus, a família, ela vai ruir, ela vai ser destruída. O inimigo encontrará a oportunidade para destruir, seja ela qual for. Seja rico, seja pobre, não importa a condição social. Se não estiver Deus no centro, ela se desmorona. Então, meus queridos, iniciamos falando a semana passada sobre a chamada de Terá. Terá foi o pai de Abraão, isso está registrado em Gênesis 11, não é? E em consequência, como nós falamos, Tera, ele se perdeu na convocação divina, na construção não só da sua, mas de N ou de inúmeras famílias. Quando Deus chama Tera, chama ele do meio de um povo que era idólatra, voltado para a idolatria, para o culto às entidades. Deus fala com ele, tira ele da cidade de Ur dos Caldeus para levá-lo à terra de Canaã. Só que no trajeto, Tera perde o seu filho mais novo, Harã. E na perda do filho, ele também se perdeu. Não é? E a maioria das pessoas que são destruídas, presta bem atenção, nas suas emoções e nos seus sentimentos, a destruição ela não vem externamente, ela vem internamente. Os maiores traumas, as maiores decepções, elas surgem dentro do seio da família. Não existe família perfeita. Não existe. Existe uma família, presta atenção, existe a família que busca a Deus e prioriza a palavra. Certo? Se a família priorizar a palavra, a família permanecerá de pé. Aleluia. Se a família não buscar a palavra, essa família será destruída. Somente existe duas
pessoas que podem evitar que a sua família seja destruída. Primeiramente, Deus. E segundo, você. E aí Tera, ele é chamado por Deus para, por meio da vida dele, famílias serem ricamente abençoadas. Mas aí vem o acontecimento, a tragédia. Ele perde o filho, e ao mesmo tempo que ele perde o filho, ele se perde na chamada. Ele se perde no seio de sua família, pois ele entra em um sentimento de perda profunda e não consegue mais continuar vendo a vida como ela deve ser vista. E como a vida deve ser vista, pastor? A vida é dela, é maravilhosa. Quem torna a vida ruim não é Deus, é o ser humano. De que se queixa o homem? De seus próprios disse Jesus. pecados. Queixe-se de seus próprios pecados. É o pecado que destrói a unidade da família. É o pecado que destrói a relação com Deus. Já dizia o profeta Isaías, no capítulo 59, que o que separa o homem e Deus são os pecados. E quantos pecados têm sido cultivados dentro da família? Tem gente que cultiva o pecado como se fosse um animal de estimação, um bichinho de estimação. Mas é tão bonitinho ele pecar. Só que esse pecado, meu filho, é uma semente que vai crescer. E as consequências virão. Não tem como. E diante disso, Tera perde o foco. Tera, pai de Abraão, perdeu o foco. O foco dele era a chamada que Deus deu a ele, para através da família dele, ele abençoar outras famílias. Tera se perde nos seus sentimentos, um sentimento de perda em consequência da morte de seu filho, paralisa-se, porque quando a gente presta bem atenção, dá mais prioridade ao que sente do que à realidade, a gente morre. Porque tem gente, irmão, que vive sendo guiado pelo que sente. Eu senti raiva, eu vou fazer o que a raiva está mandando? Não. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não é pecado você se irar, mas é pecado você fazer aquilo que a sua ira está dizendo faça. E ali, dentro da constituição, dentro da cultura daquele período, onde o filho mais velho, ele assumia a responsabilidade do pai. Abraão abraça a chamada do pai como filho mais velho, porque isso era a lei que naquela época regia e dava a autoridade ao filho, o filho mais velho, de assumir a missão do pai, que era cuidar da família. E aí Abraão ouve a voz de Deus, no capítulo 12 de Gênesis. E a voz de Deus para Abraão foi: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Por que de Deus ter mandado Abraão sair do meio da parentela? Aonde o pai dele chegou quando sai de Ur e para em Harã, que era o mesmo nome do filho que ele havia perdido. E ali ele se sepulta. Deus diz para Abraão: sai aí do meio da tua parentela. Tu não pode viver este luto, tu não pode abraçar esta dor continuamente. Sentir a dor é normal. O normal não é você continuar a dor. Todos nós
decepções durante todo o processo de nossa vida. Mas eu não posso me prender nas minhas decepções. Eu não posso me prender à minha dor. Eu tenho que prosseguir. Eu tenho que continuar, porque a vida não para. A vida continua. E Abraão pega a chamada e segue. Vai cumprir aquilo para qual Deus havia chamado seu pai, e que agora reafirma-se nele como o filho mais velho daquele clã. Naquele período, os homens, eles viviam de formas tribais. Eles não habitavam em casas, eles habitavam em tendas. Eles tinham uma vida nômade. Eles iam para locais aonde tinha fertilidade e água, pasto e água, pois viviam praticamente da criação de animais, pecuária. E Deus chama Abraão dizendo: sai daí do meio da tua parentela. Tu não pode ficar no meio desta dor. Tu não pode abraçar este sentimento de dor e paralisar a tua vida. Sai daí. Abraão atende esse chamado e sai. E quando Abraão sai, Deus diz a Abraão: farei de ti uma grande nação. Abençoarei todas as famílias da terra através de ti, da tua família. Irmãos, tem muitas famílias precisando da bênção da tua família. A tua família é um exemplo, é um local aonde Deus vai agir através de você, do seu marido, do seu filho, da sua esposa, para refletir a glória de Deus. E quando Abraão obedece, irmãos, ele veste os valores da família, ele veste a chamada de Deus e parte. Ele não para, ele prossegue. E aí vem a questão: pastor, Abraão foi chamado por Deus para ser um exemplo, para através de Abraão abençoar todas as famílias. Mas eu já li na Bíblia que Abraão falhou. Lógico, ele falhou, mas ele não parou. Ele não desistiu a ponto de... Vamos lá para o livro do Gênesis. Capítulo 17, no livro do Gênesis, verso 1, Deus diz para Abraão assim: quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e lhe declarou: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava chamando a atenção de Abraão. Tu precisa ser perfeito, tu precisa ser íntegro. E quando Deus fala com Abraão de perfeição aqui, Ele não está falando de infalibilidade, não. Ele está falando de integridade. Deus está dizendo para Abraão: assume teus erros, conserta eles e procura ser verdadeiro na minha presença em tudo que tu faz.
Por que, Abraão? Versículo 2: estabeleço a minha aliança entre mim e ti, multiplicarei grandemente a tua descendência. Anda, porque eu tenho um compromisso contigo, Abraão. Eu chamei a tua família para abençoar outras famílias. E eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso contigo, Abraão. E aí, Abraão, irmãos, é chamado a atenção por Deus. Quem aqui nunca foi chamado a atenção? Tem alguém aqui que nunca foi? Todos nós precisamos levar os puxões de orelhas de Deus. E os puxões de orelhas de Deus, quando Deus não fala diretamente conosco, na oração, quando a gente ora, porque muitas vezes a gente vai orar, a gente só fala, mas não para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer. A gente só ora: Senhor, eu quero isso, Senhor, me dá isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu estou assim, Senhor, eu estou assado, mas não para, Senhor. Fala, Senhor, porque eu quero ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Não para. O que é que Deus faz? Você não ouve a voz do Espírito Santo quando ora. Aí Deus usa alguém para falar com você. Deus usa a dirigente do seu coração. Deus usa a professora do discipulado. Deus usa o culto de doutrina na terça-feira. Deus usa o culto do domingo em portas abertas, porque Deus não escolhe lugar para falar. Quando Ele quer falar, Ele fala. Glória a Deus. Aleluia, é verdade. Deus fala e acabou. Ele falou, Ele está falado. Então Deus chama a atenção, a minha atenção, a tua atenção, a nossa atenção, pela ministração da palavra de Deus, que é o Logos de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é uma espada de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quantas vezes a gente vem para a igreja, Deus está usando o pregador, o mensageiro, seja quem for, e a pessoa fica dizendo: alguém foi falar a minha vida para ele, alguém contou a minha vida para ela. Não, meu filho, é o Espírito Santo falando, usando a palavra que é produzida pelo Espírito, a palavra revelada pelo Espírito. O Espírito Santo fala, repreende, exorta, consola e edifica, porque ele tem propósito na tua vida. Glória a Deus. E às vezes a pessoa endurece o coração. Endurece. E dentro desse contexto, Abraão assume uma postura de integridade com Deus, de sinceridade com Deus, de transparência com Deus. É quando Deus chama Abraão de amigo. Posso eu ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? Não pode. Porque quando Deus assume uma aliança com alguém, Ele assume de verdade e de fato. É tanto que a Bíblia diz: se tu fizeres um voto a Deus, trata de cumprir, porque Deus não se agrada de tolo. Glória a Deus. Aleluia. Se votares, paga o teu voto. Glória a Deus. Deus não é brinquedo, irmão. Ainda aqui, ó, no capítulo 18, se não me falha aqui, tico e teco, vamos lá, 18 e 17. 17, 18, 19. Capítulo 18, versículo 17. 18, 19. Acharam Gênesis? Amém. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar?
nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto eu escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto tem. Olha, interessante, irmãos, é você perceber que Deus vai trazer sobre Abraão o que ele tem falado a ele, se ele permanecer. Entende? Senhor, tu disseste que ia fazer. Olha, não tem pessoas assim que cobram de Deus. Tu me prometeste fazer isso, aquilo e aquilo outro, e está todo errado. Mesmo assim. Pois é. Deus tem promessas, irmãos, de abençoar o seu povo e a sua igreja. Mas a bênção de Deus é condicionada à minha obediência. A minha obediência. Não é como o ser humano que o menino, alguns pais, né, não todos, o menino faz o que quiser e o pai ainda presenteia ele. O que é que o pai está dizendo para o filho? Você está fazendo tudo certo, meu filho. Você ainda está ganhando presente, está fazendo tudo errado, pai. Tome. Alisando o pecado e a safadeza do filho. Ah, tem isso não. Eu estou de nota vermelha, no final do ano de Aí não pode. Não é? Vamos lá. Então Abraão entendeu a chamada de Deus. Irmãos, casamento não é brinquedo, não é brincadeira. Eu não escolho uma pessoa para casar porque eu acho bonita ou porque é fofinha. Não. Porque a fofura e a beleza vai passar. Vai passar. Um dia tudo que está em cima vai lá para baixo. Ninguém escapa disso não. Todos. Tem uns que tem muito cabelo, vai ficar sem cabelo um dia. O cabelo é preto, vai ficar branco. É forte, é musculoso, vai acabar tudo. Acaba músculo, acaba tudo, fica tudo despencado. E para onde não? Ninguém casa com o outro. Quem casa, irmãos, por aparência, não casou. Não casou. Porque no dia que a aparência acabar, acabou o casamento. Quando você casa com uma pessoa, quando você se propõe a casar com alguém, você tem que ter primeiro um compromisso sério com Deus. Segundo, você colocar Deus no seu compromisso que você vai assumir. Senhor, ele é lindo. Às vezes a pessoa casa com um príncipe, mas não sabe que está casando com um sapo. Não é? É um gato, mas gato arranha, casa com ovelha. Casa com ovelha, não casa com gato não. Case com ovelha, não case com gato não. Gato arranha. Bota pata. Então, irmãos, vou me casar. Aí a mulher tem um filho. Eita, meu Deus do céu, o que foi que houve, minha filha? O que foi, mãe? Você está diferente. Diferente em quê?
As suas circunferências aumentaram. Foi. Mas tem que ir. Mas, mesmo que o homem não tenha ou não engravide, as circunferências dele também mudam. É verdade. Eu vestia 42 quando me casei. Eita, faz tempo. Agora eu visto 48. E não tenho vergonha de dizer não, né? Peso 100 quilos. Respeito. Não tenho vergonha de dizer não, irmão. Mas vai se ajeitando. Está se ajeitando. Depois eu falo pronto, eu falo. Meu amor aqui tá tentando me ajeitar, né, meu filho? Muda. Quando há amor verdadeiro, não importa as circunferências. Se saiu de 42 para 48, se saiu de 36 para 50, não interessa. Porque o amor verdadeiro, ele ama na fartura e na abundância. Aí a mulher, quando o marido ama de fato a esposa, né? Aí a mulher fala, meu filho, eu estou tão gorda, eu estou me sentindo tão feia, tão assim, sem jeito. Minha filha, você não está gorda, você está fofa, você está linda, você está maravilhosa. Não é? E isso é a atitude certa. Mas quando você casa com um bode que parece com ovelha, mas não é ovelha, aí você vai escutar o que não deve e o que não merece escutar. E vice-versa. Então Deus chama Abraão, não é por chamar. Deus chama Abraão porque ele era um exemplo familiar. Como a gente leu aqui no versículo 18 e 19 de Gênesis, porque eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor. Fazendo o que é justo e direito. Conservar. E uma das coisas difíceis da chamada do casal é conservar a chama acesa. Quando eram namorados, se deixasse, amanhecia o dia conversando, tinha assunto. Quando se casa, não tem assunto mais. Acabou-se. Não conversa mais. Não beija mais. Não, isso foi quando a gente era jovem. Não. Beija é como um vinho, quanto mais velho, mais é doce. É, né, meu Deus? Olha aí, o que o Adelson falou. Não, é o que a Bíblia ensina, irmãos. Eu ainda vou dizer uma coisa mais real a você. Você sabia que o beijo, ele é mais profundo do que o próprio ato sexual? É uma troca de DNA. Por isso que a Bíblia diz: serão uma só carne. Não tem como alguém constituir uma família. Constituir uma família debaixo da vontade dos princípios de Deus e ser infiel ao seu cônjuge. Quando você não faz assim, você abre as portas para Satanás e seus demônios entrar dentro da sua casa, dentro do seu quarto, em cima do seu leito,
Quando o escritor aos Hebreus diz no capítulo 13, verso 4 da carta aos Hebreus: venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula, sem mancha. Ele está falando de uma vida conjugal limpa, de uma vida conjugal verdadeira, honrosa. Aí ele diz, no final do versículo 4: mas aqueles que se dão à prostituição, Deus os julgará. Nem se aperreie, meu filho. Deus dá corda, mas vai chegar um momento que Deus vai puxar a corda. É como um peixe fisgado pelo anzol. Ele vai embora, mas está fisgado. Ele tem até mais força do que um pescador. Você já viu? Eu já vi, irmãos, peixe de 300 quilos, de 200 quilos, serem pescados por um homem. Um homem. Ele no barco, fica lá a vara no barco, lança um anzol, pega um mero ou um marlim e vai e fica assim, ó, só rodando a carretilha da vara. E por que ele vem? Por causa da dor do anzol. Está fisgado. Ele tem força para torar a linha, mas não tora, porque está doendo. O anzol furou, feriu a sua carne. Aí ele vem. Quando ele chega perto do barco, ele já está mole, sem forças, por causa da dor. É quando muitas vezes a gente não honra, não luta. O jeito é de separar mesmo, não dá certo. Por quê? Porque ele fez uma careta para mim. Não, porque ela fez uma... Não, irmão, não é assim não. Não é assim não. Abraão entendeu tanto a importância, escuta bem, Abraão entendeu tanto a importância da família, a importância da chamada, que quando Abraão foi casar, o seu único filho que ele teve com Sara, ele chama Eliezer. Vamos lá, 24 de Gênesis. Gênesis 24, versículo 1 ao verso 4. Gênesis 24. Era Abraão um homem muito avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então Abraão ordenou ao seu servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: põe a tua mão debaixo da minha coxa e jura. Eis que te faço jurar por Iavé, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu amado filho Isaque. Abraão tinha obedecido a chamada de Deus de sair do meio da sua parentela, para não absolver o problema da família que estava enterrada no sentimento da perca do seu irmão mais novo. Sai para uma terra chamada terra de Canaã, a terra da promessa de Deus para a descendência de Abraão. Mas Abraão entendia que ele não podia contrair matrimônio para o seu filho com as mulheres daquela terra. Ele tinha que fortalecer a sua família e os seus descendentes, porque os seus descendentes iriam herdar aquela terra. Vem cá, Eliezer. Eliezer era o servo mais velho de Abraão, o homem de confiança,
o homem que cuidava do dinheiro de Abraão, do gado de Abraão, que organizava os funcionários de Abraão. Vem cá, Eliezer, jura-me, põe a tua mão aqui debaixo da minha coxa. Essa mão que Eliezer coloca não é debaixo da coxa de Abraão. Eliezer sustenta os testículos de Abraão. Não se escandalize, não, isso é um fato. Por quê? Porque dali sai a vida. Jura-me aqui, Eliezer, que não trarás para meu filho mulher desta terra, mas irás à minha parentela. Sabe por que ele queria uma parente? Porque a parente tinha o mesmo princípio que ele. O princípio da honra com a família. Eu não vou deixar meu filho casar com qualquer uma. Vai, Eliezer, jura-me. E ele jurou. E Eliezer foi e trouxe Rebeca, prima terceira de Isaac. Porque Rebeca era neta de Naor, que era irmão de Abraão, filha de Betuel, que era sobrinho de Abraão. Rebeca era filha do sobrinho de Abraão. Vai lá buscar. E foi. E a Bíblia diz que Rebeca era belíssima. Irmãos, e a prova que Rebeca era a mulher certa para casar com seu senhor Isaac. Olha que prova. Eu acho que hoje, se fosse fazer isso, 99% das mulheres eram reprovadas. Meu Senhor, concede-me que a mulher que sair ao nosso encontro, e que se ela baixar o seu cântaro com água, e me der e beber, e ainda oferecer, botar água para os camelos, essa seja a mulher que o Senhor tem escolhido para o meu Senhor. Saiu Rebeca com o cântaro no ombro. Irmãos, e para tirar água naquele período, irmãos, a cacimba era no formato de um caracol, era uma escadaria que descia, enchia lá embaixo e subia, enchia lá embaixo e subia. Rebeca deu água para Eliezer, deu água para os homens que foram com Eliezer, depois disse, agora eu vou dar água para os camelos. Irmãos, quando ela botava um cântaro, alguém aqui já viu o camelo tomar água? Irmão, ele bota a boca dentro do chafariz, ele suga. É água, meu irmão. Imagine, e foram, olha, 10 camelos, fora o que Eliezer foi montado nele, cheio de tecidos, joias preciosas, pedras preciosas, ouro, prata, tudo isso para dar para Rebeca. Rebeca já casou rica. Quando terminou, chega o irmão de Rebeca, Labão, vê a situação. Rebeca conta para ele, diz, vamos lá para a tenda de papai. Quando chega lá, Eliezer conta toda a história. Aí está ela, se ela quiser ir contigo, pode levar. Quando ele relata para ela, ela disse, eu quero. E foi, porque Deus estava no negócio. Olha, meu Senhor não quer mulher da terra dos cananeus, me mandou aqui. Ele quer casar o filho dele com uma mulher que tem os mesmos princípios. Aí, irmãos, entra uma coisa chamada roupagem. Presta atenção, viu? Olha, quantas vezes
nós passamos para os nossos filhos uma roupa que ele não nasceu com ela, ele herdou da gente. Eu não estou falando de roupa de tecido, eu estou falando de roupas daquilo que ele absorve e veste da gente. A criança é o reflexo daquilo que os seus pais são. Como ele se comporta? Ah, esse menino só misericórdia. Como ele é? Esse menino é muito danadão, esse menino é um abençoado, ele tem saúde, ele tem muita energia, é o processo cognitivo se desenvolvendo, mas vai dando exemplo para ele. Vai mostrando, vai falando. Fala uma, fala duas, fala três. Não resolveu, psicotapa. Dá uma psicotapa nele, castigo. Vai devagarzinho, meu filho não pode. Não é assim. Mas eu quero, mas você não pode. Mas eu gosto, mas não vai. Mas por quê? Porque eu não quero. Vai dando limite. Não. Se mas ele vai chorar, deixa chorar. Quando ele cansar, ele para de chorar. Mãe que não quer ver o filho chorar. Não tem o filho. Não quer ver filho chorar? Não tem o filho. Quando, irmãos, eu casei, eu já sabia de tudo isso. Ninguém me ensinou depois, não. Eu me preparei antes. Eu lia, eu estudava. Pergunta aos meninos aqui que começaram a namorar. Você não peguei os livros? Toma. Todos os livros que eu li, eu dei para ele ler. Lê. Para quando casar, já está sabendo o que vai fazer. Não, mas ela é linda. Ô, irmãos, eu não conheci uma criança mais gostosa, maravilhosa do que a minha filha, não. Não conheci. Carinhosa, atenciosa, brincalhona. Quando eu chegava, ela já corria para me abraçar, beijar, brincar. Era assim. Mas quando precisava, o pau cantava. Não tinha isso, não. Eu sentia uma dor no coração. Mas eu tinha que fazer. Porque eu estava fazendo por educação. Vê aí, Provérbios 27:6. Vê o que é que diz a Bíblia. A Bíblia. Provérbios 27:6. Fiel são os fiéis, feitas pelo que ama, mas os meios de quem odeia são enganosos. 27:6. Diz a palavra de Deus: quem fere por amor demonstra lealdade. Olha aí, ó, repetindo, viu? Quem fere por amor demonstra lealdade. Olha, meu filho, estou lhe colocando de castigo por esse e esse motivo. Estou fazendo isso para o seu bem. E ele vai, deixa ele chorar, ele vai chorar, ele vai chorar, a garganta vai secar, ele vai ali, daqui a pouco ele adormece. Acabou-se. Porque se você não faz isso agora, lá na frente, você vai ver a dor de ver seus filhos sendo destruídos pelo pecado. Por quê? Porque não teve princípio. Repetindo o versículo, Provérbios 27:6. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas os mais falsos são os beijos do inimigo. Não tem gente que, lhe odeia, não aguenta nem lhe ver. Mas, para disfarçar, com Jorge, meu amigo, tu é o cara, rapaz. Mas por trás, se eu pudesse, eu mataria esse miserável. Misericórdia. Então, muitas vezes, até para a gente dizer a verdade hoje, irmão, para um irmão, para uma irmã, para um casal, no aconselhamento, está difícil, porque eles não querem ouvir. Não querem. Não, pastor, não é assim
para ouvir uma orientação, você tem que acatar o que eu estou dizendo, não é o que você acha. Se você acha, não precisava você procurar. Você já acha, já fica com o seu conceito. Porque a gente não pode aconselhar, orientar ninguém fora da palavra de Deus. Não tem como. Então, falando das roupas, as roupas que as nossas crianças, as minhas, as tuas, vão vestindo, são as roupas que você vai mostrando para ele, dando para ele. Repetindo, não são roupas de tecido, são vestes que eles vão vestir todos os dias. Porque a criança vai crescendo, ela vai aprendendo por aquilo que ela vai vendo. Quando ela aprende a ouvir e entender o que está ouvindo, já são outras vestes. Os nossos filhos, eles serão o nosso reflexo. Hoje está com 29, o outro está com 26, mas não tem esse negócio. Ele pode estar com 500 anos. Pode ser maior do que eu, posso estar velhinho com a bengala, mas se eu puder levantar a bengala, vai levar uma bengalada. Não tem isso não. Se não quiser, mora fora. Exatamente. Ah, pai, mas eu já sou adulto, sou dono, então vá para a sua casa. Compre uma casa, more na sua casa, lá você faz o que você quiser. Mas na minha casa é assim. Acabou. Por isso que é que os meninos dão, vamos para a igreja. Vou não, mãe, vou não. Eu vou ficar aqui, vou ficar em casa, vou ficar jogando. Vou jogar videogame, vou ver filme. Eita, Jeová. Coisa. Mesmo assim, irmão. Jeová, Lá restaura na essa frente você vai ver o juventude. resto. Restaura essa juventude, Jeová. Mesmo assim. É melhor agora seu filho ficar triste com você, porque você está fazendo por ele o que ninguém pode fazer, só você. Se não quiser, fica aí. Na terra com o Jeová. Com Jeová não, com os testemunhos de Jeová. Fica aí na terra. Né? Capítulo 20 de Provérbios, vamos lá, capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, verso 7 de Provérbios. O justo caminha na sua integridade. Felizes serão os filhos de sua descendência. Aleluia. Capítulo 20, verso 7 de Provérbios. O justo caminha na sua integridade. E em consequência dele caminhar na integridade, os filhos dele e os descendentes deles vão ser o quê? Felizes. Salmo 112. Vê aí, Salmo 112, se não me falha aqui, tico e teco. 112. Como é feliz o homem que tem o Senhor e tem grande prazer. Aí diz a minha Bíblia, aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Sua será aonde? Na terra. Abençoada será a geração de homens íntegros. Em sua casa haverá bens e riquezas, e sua justiça permanece para sempre. Não se cria filhos só com amor, se cria filhos também com entendimento. Porque amor, muita gente pega essa palavra amor e coloca só nisso aí sentimento, mas não razão. Amor é um comportamento, não é um sentimento. Eu sinto amor, mas eu tenho que me comportar com amor. E assim vice-versa.
Como o exemplo que eu contei aqui a vocês na semana passada, do que Deus fez para me livrar do ninho de Satanás quando eu orava em casa com Cleide. Eu poderia ter dito, não, vem. Ela não estava vendo? Ela não viu nem ouviu o que eu ouvi? Irmão Silvio, me deu um filho. É sua filha de Deus, minha filha? Meu marido não gera. Viu Silvio Cleide, pequenininha lá, show linda que me deu um filho. Posso dar filho não, irmão, peça a Deus. E ver as propostas, não. Cleide não estava vendo, mas Deus estava vendo. Você pode ouvir o que você ouvir, ser cantado, cantada, ter proposto o que for. Antes de tudo, seu compromisso é com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Com Deus, acabou-se. Ah, é lindo, é isso aqui. Não interessa o que é. O que interessa é que antes de qualquer coisa é Deus. Como eu já disse aqui várias vezes a vocês, não, Silvio, vamos sair, bora. Para onde você quer ir? Vamos, acha um lugar que Jesus não veja? Não tem, então a gente não vai. Acabou-se. Não tem meia conversa, irmão. Já aconteceu uma vez lá no salão, eu tinha um salão ainda. Uma mulher foi 3 vezes seguida lá, no meio, 3 vezes seguida. Irmão, quanto é para fazer meu cabelo? Isso é tanto. Foi o primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia ela chegou, ela se sentou. Eu tinha um espelho de 4 metros, de canto a canto da parede. Dos dois, eu tinha lá de cá e lá de cá tinha outro. Ela sentou-se, abriu-se todinha. E com a saia, uma micro saia. Não tinha 2 dedos de tecido. Misericórdia. Quando a terceira vez que ela cantou, eu disse, olha menina, a pomba gira que está em tu. Aqui ela não tem vez. Ela levantou, sumiu, nunca mais nem lá foi. Não se alisa pecado. Não se alisa a safadeza de ninguém. Não brinque com pecado. Não brinque com pecado. Deus é santo. Deus é santo. Glória a Deus, aleluia. E existe santidade. Você pode passar pelas portas, mas sem santidade, diz a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. Acabou-se. Você pode ser lindo, maravilhoso. Você pode ser espetacular, um fenômeno da natureza, que até o avião no céu você pare, mas não entra no céu de Deus se tiver em pecado. Santidade ao Senhor. Deus nos chamou para vivermos digna e justamente e passar para os nossos filhos tudo aquilo que nós vivemos e praticamos. Paulo, escrevendo a carta a Tito, pastor da igreja de Creta. Creta era uma cidade na Grécia, não eram judeus, eram gregos. Paulo passa para Tito, olha Tito, tu fala tudo quanto convém à sã doutrina, de acordo com a palavra. Ensina aos homens mais velhos a serem homens decentes, moderados, honestos, dignos. E as mulheres mais velhas a serem respeitáveis, não ser faladeiras. Capítulo 2, verso 1 a 5.
Aí no versículo 5 ele diz: que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem umas boas engenheiras, médica clínica, odontóloga, não, a serem boas donas de casa. Você pode ter anel nos 10 dedos da mão, mas a primeira profissão digna que Deus deu a tua mulher é ser dona de casa, ser mãe. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele continua no versículo 5: que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos. Não é aquela mulher mais velha que diz: deixa de ser besta, menina. Tu é isso, aquilo, outro, é desse jeito. Ensinando ao contrário, ensine conforme a palavra. Amar seus maridos e filhos a serem boas donas de casa. Aí ele diz no final do versículo 5: para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Precisa-se, irmãos, de integridade moral e espiritual. E dentro desse contexto, escuta bem, muitos casais, presta atenção, viu? Nada contra a mulher trabalhar fora, que os dois trabalhem, mas que o salário seja da família. Não fica esse negócio, eu ganho mais do que tu. Você está investido na família, no casamento. É isso. Porque muitos se casam querendo ter tudo. É errado não. Deixa o tempo. Vai trabalhando, que Deus é quem vai edificando, Deus é quem vai construindo. Escuta aí, irmãos. As bênçãos de Deus são apenas para que eu, você, nós suportemos o calor da estrada. Não é para a gente se sentir em casa. Há o crente 3S, né? Salvo, sentado e satisfeito. Você não quer ter problema? Então case e fique solteiro. Porque se casar, vai ter que botar o juízo para funcionar. Joelho no chão. E dizer não. Para você mesmo. Porque vai vir a raiva, vai vir a ira. Você, que nem Cláudio Duarte diz: eu quando amanheci o dia hoje com vontade de matar essa mulher. Não é? Vocês já ouviram o Cláudio Duarte dizer? Tem dia porque eu amanheço com vontade de matar essa mulher. Porque a bichinha é ruim. Só falo com ela de tarde, porque de manhã ninguém consegue falar com ela porque ela já acorda mal-humorada. Eu não chego nem perto. É o jeito dela. Ele respeita. Então tudo isso são coisas que traz o relacionamento. Você prepara antes. Mas o que é que a maioria das pessoas faz hoje? Conhece da esquina de manhã, de noite já está dentro de casa dormindo. Aí depois, olha para o meu casamento. Que casamento? Isso foi casamento? Casamento é todo um processo. É todo um preparo. Por que quando Rebeca foi casar com Isaac, ela já estava pronta? Ela nunca tinha visto Isaac, mas já chegou pronta. Porque teve preparo em casa. Foi ensinada em casa. Foi preparada em casa. O menino ou a menina vai casar. O que eu vou fazer agora? Sabe de nada. Sabe de nada. Por quê? Porque papai não ensinou, mamãe não falou. Tem que sentar. A criança vai crescendo, vai mudando. Eu morro de vergonha. Não tem que ter vergonha não. Você não tem vergonha para fazer? Agora não tem que ter vergonha para ensinar. Vai começar a mudança. Vamos lá, vamos trabalhar. Irmãos, nós temos na igreja 7 jovens. O que é que a gente vai fazer com esses jovens? É meter o pau e dizer: não,
cá, meu filho. Traga ele para perto de você. Você vai para onde? Eu vou para o culto jovem. Eu vou com você também. Acompanhar ele, estar junto dele. Ele vai aprendendo, vai ouvindo, vai desenvolvendo. Aí às vezes tem vergonha de falar, olha, tem vergonha de falar com o pastor. Tem vergonha de falar com o pastor. Mas a mãe ou o pai está vindo para o culto jovem. Ele começa a sentir, acolhido. Paiinho, está acontecendo umas coisas esquisitas, pai, que eu não estou entendendo nada. A mudança da puberdade, chegando à puberdade, mudança hormonal, mudança na estrutura física, os pelos pubianos começam a desenvolver e fica, meu Deus, o que é isso? E começa a sentir vergonha. Chega lá, perto do teu filho, da tua filha. É ajudar, não é dizer, não, isso é pecado, menino. Pecado não, irmão, isso é mudança, isso é biologia, isso está na palavra de Deus. É normal. Aí perto de mim, tu parece doido. Isso, tu tá ficando doido, menino? O que é isso, menina? Não. Mas ele para perto, abraça ele. Meu filho, isso é mudança. Isso é biológico, isso é normal. Vamos trabalhar para você saber passar essa fase e saber conviver com isso, porque isso é normal. Mas eu pegar um jovem, não, porque é isso, porque você está em pecado, seu isso, seu aquilo, outro, não. Traz ele para perto de tu. Conversa com ele, ora com ele, chora com ele, porque eles não sabem muitas vezes transferir, falar o que está sentindo, porque tem medo, tem vergonha. Porque ver a mãe falar, ver o pai falar, isso é pecado. Tu está parecendo uma doida. Tu isso, você. Não. Aí por quê? Qual é a visão que o povo tem do mundo? O jovem chegou para a igreja, um bando de doido, a gente não pode falar nada, não pode sentir nada, que tudo é pecado, que não pode isso, que não pode aquilo. Que... Por quê? Porque o povo não aprendeu. Não é pegar uma menina, está errada, fez alguma coisa errada, saia daqui, vá-se embora aqui não é seu lugar, como eu vejo as outras igrejas fazer. Não, venha cá, minha filha, senta aqui. Não é matar não, irmão, é uma vida. Ou você não pensa que Deus não vai cobrar? Vai! A Bíblia diz que muitos fecham a porta da salvação para muitos. E Deus vai cobrar. Nós não estamos aqui ministrando a palavra, não é para condenar ninguém, não. Estamos ministrando para ensinar, para você acordar. É muita responsabilidade, irmãos, constituir família, cuidar da família, cuidar do teu casamento. Amém? Amém. Eu não vou prolongar mais esse assunto, mas eu gostaria, se você foi tocado por esta palavra, e esta palavra falou com você, Deus falou com você, eu gostaria que você ficasse de pé. Dissesse, pastor, eu quero que o senhor ore pela minha casa, pela minha família. E a gente vai orar agora.